A paz do Senhor, igreja. Amém, queridos? Por favor, abramos as nossas Bíblias. No segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Não sei se eu queimei as vistas na empresa, que a vista aqui está só pela graça. Segundo Crônicas, capítulo 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro, coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom por livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque esse deixara o Senhor, o Deus de seus pais. Também fez alto nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao seu povo, aos teus filhos e às tuas mulheres, todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, que estão do lado dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também os seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhes deixaram-lhe algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando este dia após dia, a cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez os seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Irmãos,
essa é uma história terrível. De um rei terrível. Nós iremos falar aqui sobre escolhas erradas. Jeorão foi o único rei da história de Israel e de Judá que teve essa afirmação triste e dolorosa. Foi-se sem deixar saudade. Foi-se sem deixar saudade. Quem foi este homem? Quem foi Jeroão? Neto do grande rei Asa, que reinou em Jerusalém por 41 anos. Um homem piedoso e que andou com Deus. Quem foi este homem? Chamado Jeorão, filho de um dos maiores reis de Judá, o rei Josafá. Rei este que reinou durante 25 anos sobre Jerusalém. Rei este que era um grande líder, foi um dos maiores líderes de Israel. Josafá foi um homem que derribou os altos de Jerusalém. Foi um homem que tirou a idolatria de Israel. Foi um homem que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, que fez aquilo que Deus se agradava. Este homem andou com Deus, Josafá andou com Deus. Mas infelizmente o seu filho não andou. Jeorão, ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Judá. A grande pergunta que podemos fazer para nossas vidas hoje é um alerta. Para mim, é um alerta para você, é um alerta para os pais, é um alerta para os jovens, é um alerta para os adolescentes, é um alerta para a igreja, é um alerta para a sociedade. Que legado terrível Jeorão ele deixou para todos nós. Ele teve todas as oportunidades que poderia ter na vida, mas não soube aproveitar as oportunidades que lhe era cabível. Não soube aproveitar a oportunidade de estar no reinado. Eu já começo abrindo um parênteses aqui dentro desse, antes de nós entrarmos aqui na palavra, abrindo um parênteses que, cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com aquilo que você escolhe, cuidado com aquilo que você vai escolher para a tua vida. Alguém pode dizer aí, filho de peixe, peixe é, nem sempre é assim. Jeorão era neto de um grande rei chamado rei Asa. Um homem temente a Deus. Jeorão era filho de crente, de avô crente, de um pai cheio de Deus. Porém, ele não andou nos caminhos do seu avô e nem nos caminhos do seu pai. Ele andou completamente diferente daquilo que ele foi ensinado. Agora você imagina você ter um avô que andou com Deus, andou na presença de Deus, era uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que fazia aquilo que Deus se alegrava. Aí depois não bastava só o avô, agora o seu pai. O avô dele reinou 41 anos em Judá, em Jerusalém, e o seu pai 25 anos, e andaram com Deus, pessoas que fizeram a coisa certa, homens cheios da presença do Todo-Poderoso, que destruíram os altares a Baal, que destruíram os Balaíns, que destruíram toda a idolatria de Judá.
Imagina você ter um pai e um avô assim, cheio de Deus. Era para você pensar, olha, se meu pai chegou até aqui, eu vou muito além do que ele fez. Eu vou muito além do que meu pai fez. Eu vou fazer muito mais. Se meu pai derrubou os postes ídolos, se meu pai derrubou a idolatria de Jerusalém, eu vou muito além. Eu vou deixar uma história, um legado para minhas gerações. Eu vou deixar um legado para o meu povo. O meu povo vai se orgulhar de mim. Querido, você vê que é coisa boa. Coisa boa é você deixar um legado para uma sociedade. Você imagina esses presidentes que passaram e que foram realmente presidentes bons, que fizeram coisas boas para a nação. As pessoas lembram desses homens com bons pensamentos, diz, olha, aquele homem fez grandes coisas, aquele homem fez grandes leis, que até hoje no nosso país, essas leis estão em vigor. Mas dura coisa é você ter um líder, em um país, numa nação, que ele não obedece aos mandamentos de Deus, que ele não anda segundo a lei de Deus, e faz tudo aquilo que Deus abomina. E Jeorão teve todas essas oportunidades de fazer a coisa certa, de andar como seu avô e como seu pai, mas ele preferiu não fazer. A escolha não é de seu pai, a escolha não é da sua mãe, a escolha é sua. As escolhas quem fazemos somos nós, irmãos. Nós fazemos as nossas escolhas, nós tomamos os nossos caminhos. Só que a palavra de Deus vai dizer também de que se queixa um homem a não ser dos seus próprios pecados. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é a perdição. E às vezes tomamos caminhos sem medir as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Sem medir as consequências daquilo que nós estamos andando, caminhando, ou de que estamos levando a nossa família. E Jeorão, além de ele não aproveitar as oportunidades, ele teve vários privilégios. Vários privilégios na sua vida. Qual foi o primeiro privilégio que ele teve? Vamos lá para o versículo 1. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão nada mais, nada menos do que recebeu do pai o reino. E não foi qualquer reino, irmão. Lembra do que eu falei, que Josafá era um homem cheio da presença de Deus, um homem que derrubou os altares de Baal, um homem que fez a coisa certa. A cidade estava cheia de riquezas. A cidade estava cheia de ouro. Era um reino próspero. O reino de Josafá foi um dos maiores reinos prósperos daquela época. E ele recebeu tudo isso de herança do seu pai. Então isso é um grande privilégio para um homem desse. Foi um grande privilégio ele ter o reino. Segunda coisa, como privilégio também está no versículo 3, onde nós lemos. Deixa eu ver se eu enxergo. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro. Aqui está falando dos irmãos. Ouro, coisas preciosas. E ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Você imagina o pai chegar para dividir as terras. Imagina as cidades fortificadas. Cidade cheia de ouro, de prata. E além dessa cidade ser uma cidade cheia de ouro e de prata, eram cidades fortificadas. Josafá agora divide a herança para os filhos, e ele pega e fala, eu vou dar um presente para você, você vai receber a cidade tal,
cidade cheia de ouro e prata e vai ser fortificada, tá? E foi dividindo todos esses presentes para os filhos. Quem que não queria ganhar um presente desse, né, filhinho? Fala aí, quem que não queria ganhar um presente desse, irmão? Receber uma cidade fortificada, cheia de ouro, de prata. Esses foram os irmãos de Jeroão. Mas a Jeorão, a Bíblia diz que Josafá deu o reino. Além de cidades fortificadas, além de muito ouro, muita prata, ainda deu o reino a ele, por ser o primogênito. Ele recebeu isso como privilégio da parte do seu pai. Porém, ele não agradeceu. Porém, ele não soube aproveitar e desperdiçou tudo o que seu pai deixou. Irmãos, eu entendo que nessa vida, um pai pode ele possuir muitas riquezas, e ele pode deixar muita herança para os filhos, propriedades, ele pode deixar fazenda, pode deixar o que for nessa terra. Mas muito além do que tudo isso, é você deixar um legado na vida de uma pessoa, muito mais do que uma herança. E Josafá não só deixou para os seus filhos uma herança, mas ele deixou principalmente um legado, de que foi realmente uma pessoa temente a Deus, de que foi realmente uma pessoa que andou com Deus, de que foi realmente uma pessoa que levou o nome de Deus a sério. Você pode ter tudo nessa vida, mas se não tiver Deus, nós não somos absolutamente nada, irmãos. Nada seremos, porque Ele é o nosso tudo, e sem Ele, diz a Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo para mim e para você. Agora falamos sobre privilégio, agora vamos falar sobre os perigos. Primeiro perigo, a decisão errada deste homem foi no casamento. Olha o versículo nós lemos aqui, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6. Olha comigo. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Você imagina ter Acabe e Jezabel como sogro e sogra? Imagina ter Jezabel como sogra. Imagina ter Acabe como sogro. Aqui vai um conselho para os pais. E para você, jovem, para todos nós que aqui. Principalmente para os jovens. A decisão do casamento é uma coisa muito séria. Muito séria. E muitos estão levados à brincadeira. Principalmente na geração que vivemos hoje. Casamento é para a vida inteira. Diz a Bíblia que até que a morte os separe. Agora, este homem deixou de casar com as filhas de Israel, com as filhas do povo de Deus, para ter como mulher a filha de um dos piores reis daquela época, que foi Acabe. Jezabel nem se fala, sua mulher. Ela matava os profetas de Deus, mandava matar os profetas. Eram pessoas terríveis. Foi um dos piores reis. Um dos piores reinados foi o de Acabe e de Jezabel. E esse rapaz, que já não era tão novo, ele já sabia bem fazer as suas escolhas, tinha 32 anos. Eu acredito que 32 anos já dá bem para fazer as escolhas certas. Ele não era nenhum adolescente. Já sabia aquilo que estava fazendo. E ele fez a coisa errada, casou
com a filha de Jezabel. A segunda decisão errada que ele fez foi em respeito à família, à própria família dele. Olha o versículo 4, onde nós lemos: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos. Talvez alguém da família de Jezabel, ou quem sabe a sua própria mulher, ficou, porque, olha, toma cuidado, você assumiu o reino, mas os seus irmãos estão aí, toma cuidado, porque eles podem te dar uma rasteira, cuidado com o teu reino. E começou aquelas conversas diabólicas nos ouvidos de Jeorão, e ele ouviu quem sabe a sua mulher, não diz a Bíblia, mas eu posso conjecturar, quem sabe ele ouviu a sua esposa, ele ouviu a sua mulher, alguém da família, dizendo: olha, aí eles vão fazer sombra para você, mata esses homens, mata esses teus irmãos. Aí, querido, sendo que o rei Asa e o seu pai Josafá foram um dos reinos, além de obedecerem a Deus, foi um reino de paz. Quem foi que ensinou esse menino a matar? Quem foi que ensinou a eles a tirar a vida de outras pessoas, e principalmente da sua família, dos seus irmãos, se não foram da vida e da família de Jezabel? Cuidado, pai, aconselhe o teu filho naquilo que ele está fazendo, no namoro que ele está fazendo. Se preciso for, coloca o bedelho sim, porque isso é para a vida inteira. É melhor ele chorar agora do que chorar depois. É melhor ele chorar agora, irmão, porque depois ele vai chorar para a vida inteira, e aí vai ser tarde. Casar-se com a filha de Jezabel não é fácil. E Jeorão, ele mata todos os seus irmãos. A família é para cuidar, a família é para dar amor, a família é para viver unidos, a família é para dar afeto, a família é para um ajudar o outro, não para tirar a vida um do outro. Mas Jeorão, envolvido com o conselho satânico, ele tira a vida dos seus próprios irmãos. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que os conselhos que te dão. Nós falamos dos privilégios, falamos dos perigos, agora eu vou falar dos prejuízos. Qual foi um dos primeiros prejuízos que ele teve? Deus castiga o povo, a família e o rei. Versículo 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões, ou teu reino. O Senhor castigará. Percebe que aqui não é o diabo que está castigando, é o próprio Deus. Porque aonde não há arrependimento, há juízo. Enquanto o povo não se arrepende, o juízo de Deus vem sobre a terra. O juízo de Deus vem sobre a nação. O juízo de Deus vem sobre a família. Quando não há arrependimento, o juízo vem. E não é Satanás que está fazendo isso, é o próprio Deus que está dizendo. Porque o profeta, quem era esse profeta? Era um dos maiores profetas daquela época, o profeta Elias, que manda uma carta a esse homem, falando para ele do que ele estava fazendo, as coisas erradas que ele estava fazendo, e a sentença de Deus que viria sobre ele. A sentença de Deus. Esse homem, ele foi castigado, esse homem, além dele ser castigado, o povo foi castigado. Diz a Bíblia, irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
E o povo que ele escolheu para a sua herança. Mas uma coisa que a gente tem que perceber, que liderança, irmão, liderança ela nunca é neutra. Tanto para o bem ou para o mal, ela não vai ser neutra. E liderança, no caso, a gente tem que tomar cuidado com aquele que nós levamos para a nossa liderança. Quando não se há o temor de Deus, o povo padece, o povo perece. Quando não se há Deus, o povo perece, irmão. E o povo aqui pereceu por causa de um homem chamado Jeorão. Cuidado com aquele que nós temos colocado como nosso líder. Tem muita gente que coloca líderes para reinar sobre eles. E não faz algumas perguntinhas. Para onde esse líder está me levando? Qual a crença que ele tem? Onde ele está fundamentado? Para onde ele vai me levar? Uma nação inteira pode perecer por causa de um líder que não teme ao Senhor. Uma nação inteira pode perecer por causa de um líder. Uma igreja pode perecer por causa de um líder. Uma família pode perecer por causa de um líder. Ele perdeu o reino. Olha o versículo 16 e 17. Ele perdeu o reino. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, que estão do lado dos etíopes. Esses subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Os inimigos vieram e levaram tudo. E sabe quem incitou esses inimigos para vir e levar tudo isso? O próprio Deus. Porque como eu falei lá atrás, quando não há arrependimento, o juízo vem. O juízo de Deus veio sobre o reino deste homem, e é levado cativo as suas mulheres, é levado os seus filhos, é levado todas as suas possessões, riquezas, levaram tudo deste rei. Ele perdeu a família, perdeu a saúde. Olha o versículo 14 e 15. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao seu povo, a teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saia as tuas entranhas. Esse homem, ele teve uma enfermidade no seu intestino, que após 2 anos os seus intestinos saíram para fora. E ele morreu em grande agonia e aflição. A dor era intensa. Irmão, eu fico imaginando. Todo mundo sofreu aqui. Até quando ele estava doente, a família já... Você imagina numa casa quando uma pessoa está doente, todo mundo sofre. Não é só o doente. Todos sofrem. E a família desse rei, eu imagino que era choro dia e noite. Por causa de uma desobediência de um homem. Porque ele desobedeceu a Deus. Todos sofreram por causa do pecado de Jeorão.
Ele recebe agora uma enfermidade mortal, que o castiga até seu último dia de vida. E não foi enfermidade enviada por Satanás. Que às vezes a gente pensa, é pecado. A pessoa cometeu um pecado. Não, foi os seus pais. Então, e aí às vezes a gente pensa, não, querido, não é. Às vezes não é Satanás. Às vezes, esses dias eu estava falando com o irmão, eu falei assim, rapaz, só falta o diabo lá, tá lá Deus numa reunião no céu, e o Satanás chega e fala assim, estou aguentando mais aquele povo lá não. Mas peraí, não está aguentando? Como assim? Tudo que acontece lá, ele joga para cima de mim. Eu faço isso, é enfermidade, é isso, é desemprego, tudo é eu. Eu não tenho nada a ver com isso não. Nem tudo é Satanás, irmão. A maioria das coisas são provocadas por nós mesmos. Lembra do que eu falei lá no início? Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Há muitas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, nós mesmos provocamos. Aquela tempestade que pegou Jonas lá dentro do mar, não foi enviada por Satanás, foi o próprio Deus que enviou aquela tempestade, que é para ele voltar o coração para aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Deus fala para ele para Nínive, ele não vai. Ele estava desobediente a Deus, e Deus provoca uma tempestade, mas não é que Deus é mau, não. Deus quer ver nós nos arrependermos. Deus quer que o homem se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Deus quer que nós nos voltamos o nosso coração para Ele. Ele está nos dando mais uma oportunidade, uma nova chance de nos arrependermos. A sua graça é infinita, o seu amor é infinito. Ele não está fazendo isso para te matar, mas Ele está fazendo isso para você se arrepender, para voltar-se para Ele. Volte para o nosso Deus, porque Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo a ligará. Ele que levanta reis e que abate reis. Ele que faz descer a sepultura, como também levantada a sepultura. Ele tem um domínio sobre tudo e todos. Ele é Senhor. Ele é poderoso nos céus e na terra. Ele é Senhor. Nada foge do seu controle. Tudo está no domínio das suas mãos. E ele também perde a vida. Versículo 18 e 19. Depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando essa dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. E morreu com terríveis agonias. Ele não só perde o reino, não só perde a família, não só perde a saúde, como também perde a vida. De Deus ninguém se escarnece, irmão. Ninguém zomba de Deus. Todos aqueles que zombaram de Deus não estão aí para contar história. Eu vi alguma vez que falaram que quando construíram o grande Titanic, disseram que aquela grande embarcação, nem Deus afundará este navio. Olha onde o Titanic está. Ninguém desafia o poder de Deus, irmão, para contar história. Ele perdeu a vida numa situação mais terrível, mais agonizante. E além de perder o reino, a família, a saúde e a vida, ele perdeu algo que vai sobrepor tudo isso. Ele perdeu o prestígio. Olha o versículo 20, onde nós lemos.
E era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém, não no sepulcro dos reis. Ele não teve nenhum cortejo fúnebre. Ele não teve um funeral. Quem sabe enterraram ele em cova rasa. Não enterraram ele junto com os reis de Israel. Ninguém chorou na morte deste homem. Quem sabe alguém já disse, já foi tarde demais. Esse já foi tarde. Por tudo aquilo que ele fez aqui, ele já foi tarde até demais. Já aprontou demais. Irmão, uma das piores coisas é você ir sem deixar saudade. Você já percebeu que todo mundo, eu já estou terminando, todo mundo que morre, a maioria das pessoas que morrem, as pessoas se fala, aquela pessoa era bonzinho, aquela pessoa fazia isso, fazia aquilo. Mas no caso desse homem, ninguém falou que ele era bom. Ele foi sem deixar saudade. Isso é terrível. Perder o prestígio de tudo e de todos. E por fim, perdeu a sua salvação. Perdeu o direito de morar com o Pai. Essa é uma das piores coisas que o ser humano pode perder. Você pode perder dinheiro, você pode perder fama, você pode perder saúde, você pode perder tudo. Só não perca a tua salvação. Davi entendia muito bem disso. Quando ele peca, que ele vai lá no Salmo 51, ele diz, Senhor, não tire de mim a tua salvação. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim. Davi entendia que a salvação de Deus para nós é tudo, meu irmão. Nós fomos comprados com um preço precioso, de um sangue precioso. O sangue do Filho de Deus foi derramado até o último por mim e por você. E nós somos salvos por este sangue. Nós não podemos pisar agora neste sangue. Porque foi um sangue precioso. A vida é feita de escolhas. Não podemos errar com respeito ao casamento, com respeito com a família, e com respeito à nossa fé, e com respeito ao nosso Deus. Não podemos falhar com respeito a essas coisas. A vida é feita de escolha. Faça as escolhas corretas, faça as escolhas certas, e Deus será glorificado na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus.